Fala galera, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mamíferos. Os mamíferos são da classe Mammalia, formam o grupo mais evoluído do filo dos cordados, são os animais vertebrados. Sua principal característica é a presença de glândulas mamárias. Os antepassados dos mamíferos foram um grupo de répteis designados terapsídeos, que viveram no período Triássico, aproximadamente entre 250 a 200 milhões de anos atrás. Aqui é um cladograma, mostrando a linha evolutiva aí dos animais, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Habitat. Os mamíferos estão distribuídos em todas as regiões do globo terrestre. Podem ser encontrados tanto em ambiente aquático quanto terrestre. Eles incluem cerca de 5.500 espécies catalogadas, pouco comparado às demais classes. Entretanto, na diversidade corpórea, tipos locomotores, adaptação ao habitat ou estratégias alimentares, os mamíferos excedem todos os outros vertebrados. Organização corporal. A pele é formada por duas camadas principais, a epiderme e a derme. Na derme estão localizadas as glândulas sebáceas, que lubrificam e impermeabilizam a pele, sudoríparas, que secretam água e sais para a regulação da temperatura corporal do animal, lacrimais, que lubrifica e umidifica a superfície dos olhos, odoríferas, cujas secreções servem de atrativo sexual e repelente de inimigos naturais, e mamárias, produtoras de leite. Abaixo da derme existe uma camada de gordura subcutânea mais ou menos espessa, denominada hipoderme. Os mamíferos são animais homeotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal interna permanece constante, independente da temperatura do ambiente. Sistema respiratório dos mamíferos. Os mamíferos obtêm do ar o oxigênio necessário para os processos energéticos do seu corpo. Sistema digestório. Eles possuem um sistema digestório completo formado por um longo tubo que vai da boca ao ânus. Na digestão dos alimentos, são produzidos sucos digestivos que quebram as substâncias nutritivas dos alimentos até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consegue absorvê-los. Os restos que não são digeridos ou aproveitados são eliminados pelo ânus sob a forma de fezes. Alguns herbívoros, como o boi, a cabra, o carneiro e a girafa, são mamíferos ruminantes. Isso significa que eles possuem micro-organismos no seu estômago que fazem a digestão da celulose. Os dentes são geralmente de 3 tipos: incisivos, para morder, cortar ou raspar; caninos, para agarrar e rasgar; e molares, para esmagar e triturar o alimento. Sistema circulatório. Assim como o das aves, o coração dos mamíferos apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Ele bombeia o sangue oxigenado, arterial, para o corpo e o sangue desoxigenado, venoso, para os pulmões. A circulação pode ser fechada, dupla ou completa. O sistema vascular é composto pelos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. As artérias são os vasos pelos quais o sangue sai do coração. As veias são os vasos que trazem o sangue para o coração. Os capilares são vasos microscópicos que são responsáveis pelas trocas de gases e nutrientes entre o sangue e o meio interno. Sistema nervoso e órgãos do sentido. O cérebro é bem maior e mais desenvolvido que o das demais classes de vertebrados, possibilitando uma inteligência e agilidade superior. Conta com o sistema límbico, responsável pelas emoções e sentimentos. O olfato nos mamíferos com hábitos diurnos, o bulbo olfatório, área do cérebro relacionada ao olfato, é bastante desenvolvido.
Já nos primatas ele é pequeno e nos cetáceos quase inexistentes. Audição. A orelha contém 3 ossos, estribo, martelo e bigorna. A orelha externa, a aurícula, ajuda a determinar a direção do som. Mamíferos aquáticos não possuem orelhas externas. Os cetáceos, por exemplo, utilizam a maxila inferior para canalizar as ondas sonoras. Visão. Possuem retinas compostas primariamente de células bastonetes, as quais apresentam uma grande sensibilidade à luz, mas são relativamente fracas para uma visão acurada. A exceção, é claro, o ser humano. A reprodução é sexuada, fecundação interna. Classificação dos mamíferos. Eles são divididos em 3 grupos: placentários, os marsupiais e os ovíparos. Os placentários se desenvolvem no interior do corpo da fêmea, por meio da gestação. Desenvolve-se a placenta, por onde o embrião recebe os nutrientes do corpo da mãe, elimina seus resíduos, faz as trocas gasosas, entre outras funções. Exemplo, o elefante. Marsupiais. O desenvolvimento começa dentro do corpo da fêmea, mas se completa em uma estrutura chamada marsúpio, espécie de bolsa que as fêmeas possuem no abdômen. Exemplo, canguru. E monotremados. O desenvolvimento se dá dentro de um ovo. Não possuem mamilos. Os filhotes lambem o leite que escorre do pelo da mãe. Exemplo, ornitorrinco. Na próxima aula eu darei continuidade aí, falando um pouquinho mais de curiosidades sobre os mamíferos. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.